A gente tem que criar novos hábitos. Tá. Porque tem gente que vira e fala assim pra mim, não, mas o que eu amo é ouvir música alta. Não vou deixar de fazer isso, que é o que eu gosto. Ok, aí isso é conta em risco, né? A com gente já certeza. tem aí predito o que pode acontecer. Olá pessoal, meu nome é Wellington Maciel, vamos dar início a mais um episódio aqui do Gentilcast, hoje com o tema o impacto da audição em nossas vidas, um tema muito importante. Hoje estou aqui com a Sabrina Figueiredo, seja muito bem-vinda, Sabrina. Obrigada. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu. Né? A gente pouco se conhece, mas quando eu fiz o convite para você, você de prontidão aceitou. Tudo bem que teve que equalizar a agenda, né, Sabrina? Porque é Sim. criança, é casa, Muita é o coisa. trabalho, né? Mas eu gostaria de fazer com que as pessoas conhecessem um pouquinho da Sabrina. Quem é a Sabrina Figueiredo? Obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa. Eu aceitei sim, porque eu achei um projeto muito interessante, né? Eu acho que informação nunca é demais e poder contribuir é uma honra. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Bom, eu sou casada, tenho um filho de 1 ano e 5 meses, está me esperando. Já tá. Obrigada, esposo, por ficar com ele. Já agradece, Sabrina. Eu sou fonoaudióloga de formação. Eu fiz meu mestrado em fonoaudiologia e também especialização em audiologia. Então, o meu foco de atuação hoje é audição e perda de audição. Então, reabilitação auditiva, enfim, todo esse mundo aí das orelhas. Legal. E você atende atualmente numa clínica, Eu hospital? tenho um consultório, Você tem um consultório, e Sabrina? também atendo um hospital. Que Então, legal. eu faço trabalho nas duas frentes, com reabilitação, exames, consultas. A gente faz essa parte toda envolvendo audiologia, processamento auditivo central. Então, tem bastante coisa pra gente falar. Né? Com certeza. Eu sempre falo que é assim, Sabrina, 50 minutos, 1 hora, quando você menos espera. Passou, né? Eu tenho que cortar algumas coisas, porque a gente vai com certeza se empolgar, e eu tenho várias dúvidas também, né? A gente conversou ali nos bastidores, mas vamos lá. Eu já anotei algumas coisas que sejam interessante para as pessoas que estão assistindo, né? Para mim também, então acho que todo mundo vai aprender. Antes disso, eu vou fazer aqui um merchan dos nossos apoiadores, tá, Sabrina? Você vai chegar de mão vazia, mas vai sair com a mão cheia, ok? Oba! Então nós temos aqui a Empório, né? Empório Natural, que é uma empresa de suplementos e produtos naturais, tá? Então você vai degustar algumas coisas ali que a Janaína colocou para você. Obrigada. Tá? E lá você encontra de tudo, né? São 2 lojas, né? Então, coisa para cabelo, café, grãos, parte de suplemento, produtos naturais, né? Hoje tá todo mundo nessa onda de, né? Contanto que quando você foi comer um bolinho ali nos bastidores, fitness, bolo fitness, né? Você já deu até um sorriso e falou, não, eu vou encarar, então. E eles estão localizados em 2 endereços. O primeiro na Avenida Taboão, 4425 Taboão, São Bernardo do Campo. E também eles estão localizados na rua MMDC 373, Paulicéia, São Bernardo do Campo, ok? Muito obrigada, se você pessoal. puder depois, entra lá no site, entra no Instagram, com certeza você vai se identificar com muitas coisas lá, ok? Ok, obrigada. Aí nós temos aqui também a Rosa Nascimento, tá? É uma amiga nossa, que ela trabalha com semijoias de alta qualidade, hipoalergênico, banho de ouro, 18 quilates, prata. Uau! Essa semana mesmo ela deixou uma caixinha lá, eu falei, Rosa, o que você veio com isso? Não, para sua filha experimentar, para sua esposa, né? Então a gente vai fazer essa troca. E eles estão localizados, tá? Aí todos com 1 ano de garantia. Eles estão localizados na rua Armando Pinelli, no Taboão, São Bernardo do Campo, sala 4, tá? Tá bom. Armando Pinelli, Taboão. Sala 4. Sala 4, número 20, ok? Ok. E o telefone também da Rosa é o DDD 11 99 136 3716, ok? E aqui nós temos também Aroma de Estrela.
É uma médica que esse é o hobby dela. É um ateliê que cria memórias e momentos através dos aromas. Olha que legal, bacana, né? Muito legal. Então são velas, águas de lençol, home spray, sachês aromáticos, tudo feito com muito carinho para encantar e criar um aconchego. Olha a gente que é mulher adora essas coisas, gente. Muito obrigada. Em casa tem a velinha aqui, tem um ali no banheiro, tem o outro ali no quarto, tá? Muito bom. O telefone é 98727-2537. E agora, para finalizar, temos aqui também o da Clínica Gentilmente, essa clínica aí que sempre nos acolhe aí com muito cuidado, né? E o slogan, na verdade, da Clínica Gentilmente é cuidando da mente em todas as fases da vida, né? Olha que legal. Eles têm atendimento presencial e online, né? Tem até uma psicóloga aqui que você conhece, né, Sabrina? Que é a Vânia, que já participou também do nosso Gentilcast. E a Clínica Gentilmente está localizada na Rua Álvaro Alvim, número 400, Paulicéia, São Bernardo do Campo, ok? Seja gentil com você, faça a terapia. Muito Pronto, importante. chega de mexer. Oi? Lá, ainda bem que ele lembrou, porque eu já ia esquecer, entendeu, Sabrina? Aí você pode colocar embaixo da sua mesa, tá, Sabrina? Muito obrigada. No final você vai abrir, você vai olhar. Ó, pode pôr embaixo da mesa, por favor. Obrigado, Júnior, por ter lembrado. Nossa, falo que aqui não tem um padrão, entendeu, Sabrina? Tem hora que eu esqueço, tem hora que o Júnior tem que me entregar. Né? Eu acho que mas vai dar faz certo. parte, depois, né? Só... Então vamos lá, Sabrina, dando continuidade aí, o impacto da audição em nossas vidas, né? Agora, antes eu tenho uma curiosidade. Por que você fez fonoaudiologia? Olha, muita gente me pergunta isso, né? Algumas pessoas ainda não conhecem o que o fonoaudiólogo faz, então às vezes perguntam, mas fono o quê? O que faz, né? Então, fono fala, comunicação, linguagem. Áudio, então, a parte auditiva. E o estudo do aparelho fonador e toda essa região de fala, de degustação, mastigação, respiração, voz, né? Então, toda essa região, a gente acha que é só audição, a gente trabalha com isso, não. Então, a fonoaudiólogo, ele trabalha com a comunicação e com os órgãos fonoarticulatórios. Então, quando eu fui pesquisar, fazer vestibular, na época eu gostava muito de tecnologia e gostava muito de área de saúde. Então, em casa, tem até algumas histórias engraçadas, assim, meu pai, às vezes, precisava que alguém fizesse alguma coisa, um curativo, ninguém queria mexer, eu ia lá, pequenininha, assim, e ele confiava, e eu ia lá, fazia, e ele falava, você vai ser médica, eu falava, não sei, médica, pensei em fisioterapia, fui pesquisando, quando foi nessa fase mesmo de decidir o vestibular, eu comecei a ler sobre as profissões, e eu gostava muito da parte de educação também, com crianças, mas eu não pensava na pedagogia, né? Porque eu queria saúde. E aí eu me deparei com a definição do fonoaudiólogo, que é a fonoaudiologia. Eu fiquei achando muito interessante, porque era muito amplo. Então, tem fonoaudiólogo que trabalha no hospital, tem fono que trabalha na escola, na televisão. Então, tudo quanto o que envolver comunicação, seja audição, seja fala, linguagem, voz, canto. Então, tem voz que trabalha com cantores. Então, assim, escolas mesmo, que dá apoio, como o psicopedagogo faz. Tem uma frente que é da fonoaudiologia. Eu achei tão amplo e rico que eu falei, eu tô pensando nessa profissão. E aí, eu tinha uma amiga que era um pouco mais velha, ela já estava se formando, e ela fazia fonoaudiologia, e eu fui atrás dela perguntar para ela o que ela achava, o que ela estudou, como que era o campo, e ela me falou um pouco, e aí eu decidi. Ficou apaixonada. Só prestei fonoaudiologia, e gostei muito. Desde o primeiro semestre eu me apaixonei pela audiologia, porque é justamente a área que a gente se envolve com a parte mais... que a gente chama mais exata, né, da fonoaudiologia, com essa parte mais técnica, científica, da parte orgânica mesmo, e com tecnologia. Então, desde o primeiro semestre, meus olhos brilhavam para essa parte de dispositivos de audição, de aparelhos, implantes, programação, porque eu era programadora de computadores antes, né? Eu fiz um curso técnico, então eu consegui
me ver fazendo isso. É o que eu faço hoje. O meu foco é reabilitação auditiva. Que legal, Sabrina. Você viu que quando você comentou comigo nos bastidores, eu fiquei com aquela cara de, né? Nossa, eu nunca ouvi falar, né? Como assim colocar algo dentro da cabeça ali para fazer as pessoas, né? Que é o implante coclear. Coclear, O né? implante coclear, hoje, ele é o implante da medicina que mais deu certo, que tem o melhor resultado em relação a trazer algum estímulo sensorial de volta. Então, ainda não teve nenhum implante de visão ou implante que traz alguma reabilitação nesse sentido com tanto sucesso como o implante coclear. Já é publicado. Então, a gente vê pessoas que não ouviam nada falando no telefone. Claro que existem casos e resultados, né, variados, mas a gente tem essa possibilidade de ver uma criança surda, nascer surda e, de repente, estar igual aos colegas na escola, aprendendo, conversando, enfim. É muito gratificante. Sim. A gente brinca que quando vai ligar o implante, né, quando vai ativar, aí tem várias reações. Tem adultos que ficam surpresos, aí tem mães que choram. A gente chora junto. Toda vez a gente se emociona, porque é algo que a pessoa tinha uma esperança de poder voltar a ouvir, ou de ter a possibilidade de ver o filho ouvindo depois de um diagnóstico, né? Que é muito difícil. Com certeza. Você ter um diagnóstico ou para você ou para alguém da sua família. Tipo, você não vai ouvir, não tem como, a surdez é algo que já existe, e aí? Então, poder estar neste momento é muito gratificante, e a gente vê o resultado disso, para mim é maravilhoso. Já vale muito a pena. Que legal. E é pouco divulgado, né, Sabrina? Sim, a gente tem aí os veículos de mídia que às vezes trazem reportagens. Você já deve ter visto alguma coisa. Sim. Mas ainda é algo que não tem aquela informação bem difundida ainda. Sim. Existe uma questão também de estigma no Brasil. Tem. As pessoas às vezes não querem usar um aparelho auditivo ou um implante pela questão estética. Então, tem ainda algumas coisas para a gente melhorar e divulgar e ter mais informação, mais aceitação. Tudo isso é um trabalho que os profissionais têm que fazer, e também a sociedade. E a questão também da acessibilidade, né, Sabrina? A igreja que eu estou frequentando atualmente com a minha esposa e com a minha família, lá em Santo André, tem uma pessoa que faz o intérprete, né? Em Libras, né? Faz a interpretação do culto. E é legal, né? Porque muito legal. Você vê que você dá a possibilidade, talvez, daquela pessoa que está assistindo em casa e falar, nossa, que legal que lá tem, vou me sentir acolhido, né? Então, sim. A gente sabe que precisa melhorar muito, né, Sabrina? Sim, a gente tem uma preocupação muito grande em relação à acessibilidade das pessoas, surdos que não ouvem, surdos que ouvem por um aparelho, por um implante, que também não é audição natural. Então, eles têm barreiras ainda. Então, a gente vê, por exemplo, eu tenho um tio que é professor de escola sabatina. E você já esteve numa escola sabatina da Igreja Adventista? Como funciona? Sim. Então, são vários grupos. Para quem tem TDAH, eu que tenho TDAH, aquilo ali para mim é difícil. Agora eu tô mais isoladinho num canto lá, então para mim tá um pouco mais fácil, mas ficar no meio de todo mundo. Então, são grupos que tem um professor falando e os alunos ali escutando. Então, se tem algum idoso que tem uma dificuldade de audição, até para quem tem uma audição boa, às vezes, dependendo se tem uma pessoa mais entusiasmada falando, fica mais alta a outra classe do que a sua classe. E aí você tenta prestar atenção. Então, é desafiador. E o meu tio, ele tem perda auditiva e ele usa aparelho e ele é professor. Nossa. E aí ele conversa comigo, Sabrina, às vezes é difícil para mim, porque se a pessoa fala muito baixo, por mais que eu use um aparelho, eu me perco, e aí eu preciso responder, porque eu sou o professor, então às vezes e aí eu consegui dar uma orientação para ele. A última vez que eu encontrei com ele foi de usar um celular dele como microfone remoto. Então a gente, que é especialista, não podemos parar no tempo, a gente tem que se atualizar
e trazer mais ferramentas para resolver certas questões novas que a gente tem, porque a gente tem um ambiente ruidoso hoje, escola, shopping, metrô, que lugar que você vai que é isso aqui que a gente está vivendo? Verdade. É só consultório, uma reunião, e olhe lá, se for, dependendo da empresa, é ruidoso. Escola, faculdade, todo lugar é ruidoso. Então, mesmo quem usa dispositivo auditivo tem dificuldade. E aí eu falei para ele, você pode usar o seu celular como microfone remoto, conectar o celular por Bluetooth no aparelho auditivo, e você dá o seu celular para o aluno. Quem for falar, pega o celular e tudo que a pessoa for falar vai direto no seu aparelho auditivo. E ele ficou encantado. Tem um aplicativo ou é do próprio celular? Tem geralmente o Bluetooth do aparelho auditivo e o Bluetooth do celular. Que legal, Sabrina. E aí ele ficou super encantado porque ele viu ali uma solução para ele experimentar, né? Então é isso, a tecnologia está avançando, a gente tem novos desafios porque o mundo muda muito. Sim, muda. E a gente tem que acompanhar. Que bom, Sabrina. Você viu, tem coisa que você falou aqui que eu não sabia antes, né? Então é legal. Sabrina, me fala um pouquinho mais sobre o conceito da audição, né? Porque é uma coisa muito ampla, né? O conceito da audição, mas o que você pode explicar aí de uma forma simples, assim? Porque a gente sabe que tem muita linguagem... técnica, né? Técnica, né? Que às vezes, para quem não entende, fica algo muito difícil de assimilar, né? Mas eu tenho certeza que você consegue passar de uma forma mais tranquila aí pra gente. Sim. A gente tem aquela brincadeira, né? Que a pessoa fala, ouve, mas não escuta, né? É verdade. Presta atenção, só quer escutar o que... A audição é seletiva, né? A gente tem esse tipo de comentário. Porque realmente, a audição, diferente da visão, nós temos sistemas trabalhando juntos. Então, na parte cognitiva, representação de córtex auditivo, parece meio confuso, mas, por exemplo, me fala, quando você tem filhos, né? Eu tenho um filho também, meu filho tem 1 ano e meio. Quando ele dá risada, pra mim, eu fico tão, né, em êxtase, assim, a gente tem aquele momento de, né, como é bom ter filho, né? Então, ouvir a risada dele, às vezes eu escuto ele gravando o áudio, né, meu marido grava e ele fala, eu fico, nossa, meu dia já tá melhor. Então, eu ouvi um estímulo auditivo, meu sistema auditivo funcionou e me trouxe emoções muito positivas. Então, a gente tem essa parte, né, de sentir emoções, de memória. Por exemplo, se ouve uma música, você lembra de alguma coisa? Verdade. Ou boa ou ruim. Então, você já traz para você memórias e você acarreta ali sentimentos e coisas que aconteceram. Ou mesmo alerta. Se eu tô dormindo, eu escuto um barulho, naquele momento eu já acordo e já quero ver se é meu filho ou se caiu alguma coisa. Então, é o único sentido que não desliga. 24 horas a gente tá com a audição ali, funcionando. Você tá dormindo, se tem um barulho, você desperta. Parei pra perceber isso, ó. Então, até quando você vai conversar com alguém que a pessoa começa a falar de um jeito meio, né, com uma entonação, às vezes a pessoa não falou nada demais, mas só pelo tom de voz você já interpretou, nossa, essa pessoa não tá gostando, não tá bem, ou foi um outro sentido que ela quis dizer. Então, tudo isso são conexões que o nosso cérebro faz com o lóbulo temporal, que é só o escutar. Escutar, a gente escuta no lóbulo temporal, quando o som chega no cérebro. Mas se a gente fizer um exame de imagem chamado PET scan, que a gente vai ver a atividade cerebral em algum momento de tarefa, então dependendo, você coloca uma música e faz esse exame, a gente pode verificar várias outras áreas sendo ativadas, não só auditivo. Então é muito complexo essa parte auditiva. O quanto a gente usa desde bebezinho, na barriga da mãe, tá? A partir já mais ou menos da 8ª semana. Já começa. Então, a gente tem... Incrível, né? Você percebe quando o bebê escuta um barulho, chuta, né? Sim. Então, a gente Eu falava muito com meus filhos na barriga da minha esposa e colocava música também. E depois que ela nasceu, às vezes ela estava meio agitada, chorando, eu colocava a musiquinha lá. E ela acalmava.
Então é isso, eu acho que desde o nascimento, na infância, no aprendizado escolar, na adolescência e na fase adulta e na terceira idade, na fase dos idosos, a gente tem essa audição, tem o seu papel muito importante, e quando ela é prejudicada, a gente tem vários impactos também. Tem vários impactos, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Sabrina, o que eu queria ver com você também? A minha esposa, é até uma pergunta que eu ia falar um pouquinho mais pra frente, né? Mas eu vou falar mais pra frente, não vou falar agora não. Espero que dê tempo, né, da gente dentro desse período nosso falar. Mas qual que é o impacto que isso pode trazer nas nossas vidas? Desde a fase de bebê, idoso, adolescente, adulto, como que a gente pode explicar isso? Só uma correção antes, eu falei 8ª semana, mas depois, se você quiser editar. O bebê, ele ouve a partir da 16ª semana de gestação. 16ª semana. 16ª semana de gestação. Ok. Então, vamos lá. Impacto da perda de audição, né? Essa audição que é tão complexa, tão presente, tão importante pra gente. Nessas fases, assim. Vamos pensar no nascimento, né? Sim. Quando o bebê nasce, ele fica 1 ano, mais ou menos, 10 meses, em silêncio, só prestando atenção no ambiente. Então, como que o bebê começa a falar? Primeiro ele ouve. Então, ele vai enchendo a plasticidade cerebral, que a gente chama, é como se fosse o máximo de atividade de aprendizado do bebê até mais ou menos 2 anos e meio, aquele pico. Um pico de aprendizado. É um pico de aprendizado, por isso aprender uma segunda língua, por isso a criança só de ver uma vez, você não precisa nem ensinar, ele vai lá e imita você. Então a memória, a questão cognitiva da criança, né? É incrível. E nesse primeiro ano de vida, não ter o estímulo auditivo vai trazer vários impactos. Então, primeiro, o que mais aparece no consultório meu bebê já tem 1 ano e meio, 2 anos, não fala nada, não se comunica, é muito nervoso, agitado, chora muito. Então, a gente vê aí prejuízo para aquisição de fala oral, né? Claro que os pais acabam se comunicando com o filho por gestos, de outra forma, a mãe principalmente, né? Mas a linguagem oral fica comprometida, e ao passo que vai crescendo, o aprendizado também de coisas, porque se eu pegar isso aqui e falar para uma criança que não ouve copo, ela vai acabar uma hora sacando, fazendo leitura facial, enfim. Mas conteúdos abstratos, como amanhã, depois, que isso vem com o tempo, né? Não é de imediato que a criança aprende. Ela vai entendendo, ela vai sacando. Ah, entendi que é amanhã, que depois. Isso não se explica tão facilmente, né? Verdade. Outra coisa, como que a criança, ela aprende a falar tantas palavras? Não é só por treino que você chega e fala copo. Não. Existe uma linguagem que chama linguagem incidental, que é o quê? Você com a sua esposa no carro, viajando, e sua filha de 1 aninho atrás, no banco. E vocês começam a conversar. Nossa, você viu aquele acidente? Mas também o asfalto tá cheio de buraco. Nananana. Depois a criança vai para um outro ambiente e alguém fala, não sei o que, o asfalto. Difícil alguém chegar para uma criança e falar, asfalto. Apresentar asfalto. A gente fala rua. Mas ela aprende, porque ela vai escutando conversas que vão se cruzando e vão se reforçando. Então, mais uma pessoa de frente, aí viu na televisão, aí ela já sacou que aquilo é asfalto e memorizou. E pronto, ela já aprendeu. Então, isso chama-se linguagem incidental. A criança que é surda total, ou até mesmo quem tem uma perda leve e moderada, uma criança que tem perda leve e moderada, a gente vai falar disso, que a criança, ela se comporta como uma criança que ouve normal. Você chama, ela olha, ela fala, ela desenvolveu, mas ela perde muito vocabulário, muito conceito por conta desses momentos escolares
e momentos em que a fala não é direcionada a ela. Então, ela deixa de aprender esses contextos também. Pegando essa parte aí das crianças e principalmente nos estudos, Sabrina, que dica que você dá, já pegando esse gancho, claro que a gente vai falar da fase adolescente, mas já pegando esse gancho das crianças, o que os pais podem prestar atenção para que possam procurar ajuda? Então, quando é bebezinho, muito novinho, se não se assusta com barulho alto, que bebê recém-nascido, geralmente, bateu uma porta, ele dá aquele reflexo às vezes, né, que a gente chama de reflexo de Moro, chora, enfim, né, pisca, né, quando é um pouquinho maiorzinho, já tem o reflexo cócleo-palpebral. Então, tem algumas respostas que não são conscientes de você chamar e virar. Não, reflexo, piscou, tremeu, né? Então, isso já é um sinal para se observar, que a criança não se assusta com som forte. Quando for maiorzinha, que já estiver tendo que começar a desenvolver fala, aí os pais já começam a perceber, criança de 2 anos tem muito barulho e ela continua dormindo tranquila, faz barulhos e elas também não se assustam, não fecham o olhinho. Então, aí já fica muito nítido uma perda grave, né? Perda severa, profunda. Mas se é uma perda leve, moderada, que é bem comum passar despercebido e descobrir só na fase escolar. Então, se é uma perda leve, moderada, qual que é o perfil? A criança muitas vezes fala alto, fica falando alto, ou o pai fala e ela fica, quê? Hã? Muitas vezes, hã? Quê? Mesmo que, às vezes acontece, né? Tem barulho no ambiente, a criança realmente não ouve. Mas às vezes aquilo se repete demais, então você pode já desconfiar, tá? O que a gente sugere? A avaliação auditiva, ela é como um exame de sangue. Por que a gente faz exame de sangue? Às vezes uma vez por ano, né? Uma vez a cada 2 anos. Vamos fazer o check-up. Mas a parte auditiva a gente não lembra. Não lembra. Então, a audiometria, ela é um exame super simples. O resultado sai na hora. E é importante fazer em crianças, em jovens, em adolescentes, em adultos, em idosos. Então, todos nós, o correto seria fazermos um check-up auditivo, porque a gente acha que está no controle da situação, né? Verdade. Então, a criança não vai avisar pra gente. Já aconteceu com você de seu ouvido ficar tampado? Sim. Por você descer um avião, gripado, e ficar, se você está gripado, ficar dias assim? Sim. A criança, ela não avisa, e isso é bem comum na primeira infância, por conta da anatomia, às vezes líquido no ouvido, a criança tem muito otite, nem sempre tem febre. Existe algo que chama otite silenciosa, que é muito comum, e às vezes a criança tem líquido no ouvido, não tem febre, não demonstra nada, nenhum sinal. Se não for feito o exame, né, o pediatra geralmente olha e vai avisar, mas se não for feito acompanhamento com o pediatra, a criança pode ficar meses ouvindo baixo. Isso vai desenvolver aí atrasos na fala, alterações também, ou até mesmo processamento auditivo central alterado depois, porque as habilidades auditivas que a gente desenvolve não é só ouvir, a gente acaba fazendo fechamento de uma informação, se o som vem parcialmente, a gente acaba, pelo contexto, pelo tipo de barulho, a gente sabe que a pessoa falou, ou figura fundo, eu tô conversando com você e tem um barulho ali fora, aquilo não vai me chamar atenção, porque o nosso cérebro ele faz essa habilidade de focar no som de interesse, e isso quando a criança tem muita otite, ou quando existe uma perda auditiva, vai se perdendo. Ela não consegue desenvolver essas habilidades, então isso vai impactar no futuro também. O meu filho teve que fazer um ou 2 anos atrás, ele fez a cirurgia no ouvido, né? Colocou o tubo de ventilação? Teve que colocar, e depois a gente... Porque no primeiro momento a gente fica impactado, né? Porque quando eu saí de lá, o médico falou, você vai ter que usar o protetor auditivo, né? Para tomar banho. Tá, doutor, quanto tempo? Durante 1 ano. Aí depois durante 1 ano, doutor. E aí no começo parece... Aí a gente foi em São Caetano, um lugar super legal... E aí ele fez o molde, né? Ele ficou todo com medo. Vai doer, não vai doer. Quantos anos seu filho tava? Meu filho agora tá com 7, ele tava com 5 para 6. Já era uma criança que
dava sinais, sim, né? Já sim. podia te ajudar um pouco a perceber sim. a situação. Né? E aí ele caiu os 2 dreninhos, né? Que a gente fala. Tá tudo vida bem. Normal. Voltou, já fez os exames. Então, é importante você que está nos assistindo, está nos ouvindo. Do mesmo jeito que a gente faz exame de sangue, exame de urina, para ver aí colesterol, um monte de coisa, coloca aí na sua agenda também para que você possa marcar um exame. Audiometria. Avaliação auditiva. Avaliação auditiva. Ok, gente? Então, fica aí esse dever para vocês, não só nas crianças, mas a gente como adulto também. Com certeza. Se você nunca fez, vale a pena você fazer para ver se está tudo certo, né? Sabe por quê? Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu escuto bem. Não precisa fazer audiometria. Eu escuto bem, eu escuto normal. Mas se é uma perda que é progressiva, ela é muito imperceptível. Então, a pessoa não sabe o quanto que ela está deixando de ouvir, muitas vezes. Não tem essa noção, né? Quando que vai perceber? Quando já é uma perda moderada, severa, e aí as pessoas começam a falar, poxa, mas você não tá me ouvindo? Eu já falei várias vezes, você entendeu outra coisa. Aí fala, fala é a pra surda fora, da, né? Você tá a surda pra da, dentro, a velha da praça. Você tá eu falando falo pra uma dentro. coisa, ela entende outra. Ah, não, mas você que tá falando baixo. É verdade. Né? Então, às vezes é gradativo e quando vai verificar, existe uma perda mesmo e a pessoa não percebeu. Não percebeu, já acostumou, né? Porque é aquele padrão de normalidade. Não, pra mim o mundo é assim, é meio abafado mesmo. Ah, não escuto do meu quarto, eu não escuto o barulho do micro-ondas. Ah, mas tudo bem, normal. E aí vai indo, né? Então, eu acho que avaliar não mata. Você fazer o exame, você tem lá, você preventivo monitora. É melhor do que o corretivo, Do que o corretivo, sempre. Por isso que, às vezes, quando a gente faz lavagem, Sabrina, depois que você faz lavagem, cai um cisco no chão, você fala, nossa. Sim, porque a cera, quando ela se acumula, inclusive, evitar usar cotonetes, pessoal. Boa, Sabrina. Isso era uma pergunta que eu não anotei, mas eu ia te fazer sim. Porque depende muito da produção, né? Cada um tem uma produção individual. Sim. Tem gente que tem uma quantidade muito maior. E tem essa sensação de que precisa ficar limpando. Sim. Mas o conduto auditivo, ele é um pouco mais longo. Se você enfiar lá dentro, você pode machucar o seu tímpano e até ter uma perda auditiva com o tímpano perfurado. Com cotonete. Só perfurando o tímpano. Já aconteceu várias vezes. A gente que trabalha no hospital, tem ambulatório de pronto-socorro, então atende gente 24 horas. Sim. O que chega de histórias, assim... Sério? Porque Conta uma aí pra gente... paciente adulto, tranquilo, tava lá, costume, gosta de colocar o cotonete no ouvido e tal, e aí parou pra assistir uma reportagem que ficou impactado, alguma coisa, nossa, não acredito e tal. Saiu, e aí abriu a porta da geladeira, esqueceu que tava, ou fechou, e aí empurrou o cotonete não lembrava que tava com o cotonete aqui, e deu uma perfuração timpânica. Gente do Criança brincando, aí bate no irmãozinho que tá com cotonete, várias histórias, né? Inclusive na caixa das hastes flexíveis, né? Porque cotonete é uma marca, né? Tá escrito não inserir no canal auditivo, pode ler. Mas tá bem pequenininho, né? Não é pra isso. Então, assim, quando você limpa, saiu sujeirinha, tá limpo, mas na verdade você tirou uma parte e pode ter empurrado outra. E você vai fazendo, vai fazendo. Quem produz um pouco a mais pode criar ali uma rolha de cera. E essa rolha de cera fica sequinha, densa, ela baixa total a audição. Entendi, Sabrina. A minha cunhada, ela produz muita cera. Aí ela fala assim pra mim, Sabrina, eu tô surda, me ajuda. Eu tô surda, eu acordei surda. Aí eu falo, Bruna, você lembra que você tem muita cera? Você tá passando cotonete? Eu acho que foi isso. Aí é de períodos, assim. Aí ela vai, faz a lavagem. Ai, graças a Deus, não era surdez, era só a cera. Porque ela fica desesperada. Imagino. Então, assim, evitar o uso. Quer limpar o ouvido? Durante o banho, passa o dedinho, o dedo vai até onde Deus permite, que é o seguro. Saiu do banho, tá tudo molinho, passa a toalha, uma pontinha assim, ou até mesmo um lencinho de papel que é mole, que é mais flexível, você pode passar um pouquinho e tá ótimo. A cera protege, tá? Entrada de insetos, micro-organismos, para o seu tímpano ficar livre de qualquer infecção. Minha mãe me ligou semana retrasada. Sabrina, eu tô ouvindo um barulho, parece um helicóptero na minha cabeça. Parece um helicóptero.
Só que ele faz e para. Aí à noite começou de novo. Tô ficando maluca. Ela até chorou. Falei, mãe, você tá com mosquito dentro do ouvido. Não, pode ver. Sério, Sabrina? Era um bichinho. Era um bichinho? Era um bichinho. Mas ficou aqui na preso na cera. Uhum. Então não interferiu na audição dela. Tirou o bichinho, saiu, tá feliz, maravilha, esquece o bichinho. Então pode ocorrer isso. Pra isso que existe a cera. Pra proteger, né? Pra proteger. Então, não precisa ficar... Tá. Viu? Pegou essa dica, pessoal? Pessoal, e para não esquecer, antes que a minha produção aqui avise também, não esqueça de se inscrever no canal. Tem muita gente que assiste o nosso vídeo, gosta do nosso vídeo, mas não deixa um like, não comenta, não se inscreve, não ativa o sininho, não compartilha. Então, por favor, gente, esse é um conteúdo bacana, relevante. O fato de você divulgar aí nos grupos de WhatsApp pode ajudar alguém que tem essa mesma dúvida. Se inscreve no canal, comenta, curte, porque quanto mais você curte, mais longe vai o nosso vídeo também, tá ok? Muito bom. Então vamos lá, Sabrina, eu cortei você ali na fase da criança, né? Aí depois a gente ia entrar no adolescente. Né? Fase escolar, o ambiente de escola é um ambiente difícil. Salas grandes, a acústica não é boa. Tem uma pessoa lá na frente que é o detentor do conhecimento, explicando, né, o conteúdo que a criança precisa reter, e um monte de coleguinha, conversa e situações, às vezes a criança senta no fundo. Então, se a criança tem uma perda moderada, se tem uma perda severa profunda, fatalmente ela vai ter dificuldades. A gente também propõe acessórios como o FM, que é o que eu falei mais ou menos, o que eu indiquei pro meu tio, de deixar com a professora o microfone. Legal, e aí a informação vir direto na orelha da criança, né, para não ter interferência do ambiente. Mas às vezes uma criança com uma perda moderada ou leve, que tá fazendo tratamentos para TDAH, para várias outras situações, porque tá com dificuldade nas notas, aprendizagem, e às vezes não foi investigada a audição, e às vezes tem uma perda que tá atrapalhando. Então, protocolo, criança tá com dificuldade de aprendizagem, tem que fazer exame auditivo. Dá esse recado ali, ó, Sabrina. Toda criança... É importante isso que você vai falar. Toda criança que tiver alguma questão de aprendizagem, atenção, protocolo, bateria de teste, avaliação visual e avaliação auditiva. Porque a gente tem que garantir que a informação chegou. Se a informação não está sendo nem detectada pela criança, como que ela vai memorizar, aprender, abstrair conceito? Então, assim, é básico. Tanto os profissionais de saúde, nossos colegas fonoaudiólogos da linguagem, psicólogos, pedagogos, enfim, pediatras, eles sempre recomendam. Primeira coisa, fazer a audiometria. Sim. E aí depois a gente vai descartando para poder trabalhar aquela situação, porque às vezes melhora muito, né? E mesmo o bebezinho, que a gente falou agora há pouco, dá pra gente avaliar. Existem exames que são objetivos, a gente coloca um equipamento na orelha do bebê e eletrodos que vão captar o potencial de ação do nervo auditivo. Então, o bebê não precisa falar nada e a gente consegue saber se ele tem uma surdez ou não, uma perda leve, moderada. Que legal, então, desde recém-nascido, inclusive na maternidade, é obrigatório fazer o teste da orelhinha. A gente já sai com uma mais informação. Do pezinho, né? Tem do pezinho, agora tem o da orelhinha. Já faz um tempo, já né? Que é obrigatório e tem que fazer. E aí a gente acompanha esses pacientes que podem já saiu no resultado, a gente já vai intervir logo cedo para poder recuperar as habilidades e ter Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. A gente consegue diminuir os prejuízos, né? E na fase dos adolescentes, a gente tem um parâmetro hoje que eu penso que a gente vai ter muitas consequências futuras. A Organização Mundial da Saúde, em 2022, publicou que mais de 1 bilhão de jovens e adolescentes estão em risco de perder a audição por conta de som alto. Entendi. Isso já foi publicado. Já foi publicado. Né? Por quê? A gente tem a era de fones de ouvido, caixa de som nos carros. Sim. Você sabe? Sim. A gente tá aqui, de repente passa aquele carro. Meu Deus, que lá vai mais ser meu paciente. Daqui a uns anos vai me procurar.
Porque, pensa, nossos avós já não têm perda auditiva? Sim. Eles tinham fone de ouvido? Não. Caixa de som? Não. Imaginem esses adolescentes que já estão sendo expostos a ruídos altos, intensos, e a gente tem presbiacusia, presbiopia, que é a perda de funções pela idade, que é natural. Uhum. Então, se a gente juntar esses dois fatores, o que vai acontecer com esse pessoal? Verdade. Então, a gente já tem adolescentes vindo, nossa, eu saí de um show e escuto um zumbido, ficou piando aí 2 dias. Depois eu tô normal. Se fizer audiometria, grande parte já tá com uma perdinha no agudo, que a gente chama de entalhe. Pode acontecer. Ou o pessoal que trabalha com muito telefone, usa só um lado. Tem vários perfis. Pessoas que têm zumbido, não sabe por quê. Primeira coisa que tem que fazer é audiometria. Porque muitas vezes o zumbido está relacionado a uma perda em alguma frequência. Entendi isso. Então, é um público que a gente se preocupa muito. E aí vamos já falar da dica, né? Como prevenir? Então, existe uma tabela de intensidade que é o ideal você ouvir por dia. Por exemplo, se você ouvir mais de 85 decibel por dia, por exemplo, 8 horas por dia, já é prejudicial, você já vai perder a audição. Ouvindo 8 horas por dia. 85 decibel. Sendo que tem fones e soundbar que vão até 120. Nossa. E aí, cada aumento que tem dessa intensidade, você diminui pela metade o tempo. Então, tem intensidade que você pode ouvir 5 minutos por dia, né? Acima de 100, assim. É muito pouquinho. Então, a dica que a gente dá se tá usando fone, evitar usar fone de inserção. Usar fone headset. Por quê? Quando a gente usa o de inserção, você acaba ouvindo o ambiente, e aí a tendência da pessoa é querer aumentar o volume para ouvir melhor a música. Quando você faz um headset, você isola o ambiente, você não está ouvindo ninguém de fora, então você até não tem a necessidade de ficar aumentando. Tá? Então pode até ser esse mais mesmo seguro. da Apple, Sabrina, porque eu tenho da Apple que quando você coloca lá anti-ruído, sim, ele segura. Ele praticamente isola, assim, ele isola ao ponto da pessoa estar falando com você na academia e você não conseguir ouvir a pessoa. Aí é um recurso da Apple, e aí né? Mas um recurso da Apple, porque no geral realmente não tem. Assim, entendeu? Se você percebe que você não precisa aumentar acima da metade do que tem... Isso é importante. Beleza. Outra coisa, se tem alguém do seu lado, 1 metro de distância, a pessoa está identificando o que você está ouvindo, pode abaixar. Entendi. Então, a intensidade já está... Vou precisar baixar o som lá em casa, lá, porque minha esposa fala que a gente fala muito alto, que a gente quer ouvir som alto, entendeu? Se você está ouvindo som alto numa caixa de som, é o menos prejudicial, claro que depende, som, né? Depende. Se for igual os nossos colegas lá daqueles carros que passam, não adianta. Mas se você está num ambiente aberto, você tem uma onda sonora, porque o som nada mais é do que uma onda sonora, ele é uma pressão. Então, ele faz pressão no nosso sistema auditivo. Entendi. Então, quanto mais intenso, maior a pressão. E ali você vai lesando essas células. Entendi. Infelizmente, as células do ouvido, elas não se regeneram igual a pele. Não? Igual o neurônio. Perdeu. Infelizmente, elas são altamente especializadas. Então, se você tem perda de célula na cóclea, que é o órgão da audição, não tem recuperação. A medicina ainda não conseguiu desenvolver nada para restaurar a audição. Então, uma vez que acometeu uma perda de audição ali, não tem como você tomar um remédio ou aplicar alguma coisa para voltar aquelas células. Entendi. Tá? E aí, depois, falando da fase adulta, né? A fase adulta... A gente vê muita queixa de paciente falando assim, nossa, eu tive várias oportunidades de promoção no meu trabalho, mas meu chefe não tem aquela credibilidade em mim, porque as pessoas acham que eu sou desatento, porque as pessoas acham que eu, às vezes, me desligo, não dou muita atenção, mas na verdade eu não ouvi. Então, uma pessoa falou comigo no meio de várias e eu continuo ali no computador. Nem percebi. Atenção. Você não tá prestando atenção. Ele não é muito ponta firme, né?
Meio desligado. Então, a perda de audição, ela pode te levar a uma posição de estigma de uma pessoa que às vezes você não é. Então, às vezes você é super competente, você tem habilidades incríveis, mas pela falta de acesso à informação do seu ambiente, você pode passar uma impressão errada. Importante. E aí eu já tive paciente também que falava assim, nossa, a minha cunhada não fala comigo até hoje, porque no casamento do meu filho, eu não cumprimentei ela, mas eu não ouvi ela me chamando. Olha. E ela não entende, porque ela fala, não, mas você fala, você tá aí me ouvindo agora? Quer dizer, você só ouve quando você quer? Então, uma perda moderada e leve, ela tem certos momentos que ela impacta um prejuízo muito maior, do tipo ambientes ruidosos. No silêncio, às vezes a pessoa conversa aqui tranquilo. Chega num ambiente muito ruidoso, cai o desempenho da pessoa. E as pessoas não entendem, acham que só é a pessoa que não quer ouvir, ou que não quer entender. Então, a gente ouve muito isso. E aí a gente tem vários prejuízos em relação a relacionamento, brigas em relacionamento, desentendimentos, insegurança no trabalho, pessoas que se sentem incapazes. E isso vai trazendo... Envolve muito a questão emocional, né? Muito. Aí você vai trazendo mais problemas. Sim. Mais problemas. E aí, nesse caso, você já não consegue trabalhar sozinha, né? Não. Aí ele vai ter que fazer uma terapia, A gente vai ter que juntar e trabalhar essa questão estética, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu consigo me virar. Se eu olho para a pessoa, eu entendo o que ela fala. Se tá no silêncio ou ela falando só comigo, então eu não vou usar um aparelho auditivo porque fica aparecendo, né? E aí eu gosto muito de colocar para essa pessoa uma realidade que é, se você tá usando um aparelho auditivo, alguém vai ver e vai achar interessante. Nossa, você usa aparelho? Uso. Tudo bem. Aquilo, depois de 3 dias, não é mais novidade. Verdade. Agora, você sempre desempenhar de uma forma aquém do que as pessoas esperam, você vai criando um estigma que não é seu. E muitas vezes com maior impacto do que um dispositivo que é diferente. Então, o que é melhor? Chamar atenção por causa de um aparelho auditivo ou chamar atenção porque você tem vários comportamentos estranhos ou inadequados ou, enfim, que você não é o que você quer, nem é quem você é. Então, é uma escolha também. Sim. E essa ajuda não é só para você, né? Que está usando o aparelho, é para as pessoas que estão no seu convívio, né? Muitos casamentos, que depois o paciente volta e fala, ai, doutora, agora sim, eu falo com meu marido, ele escuta. Porque antes ele não me escutava e eu ficava nervosa. Tudo bem que alguns falam, às vezes eu desligo o aparelho. Cuidado que o pessoal aí vai perigoso pegar essa dica a partir de agora e falar, depois do podcast do Wellington, eu acho que eu não tô mais ouvindo minha esposa, né, meus filhos, então... Mas assim, você vê o semblante da pessoa mudar quando ela vem reabilitada, quando ela vem com os ombros mais relaxados, né? A gente chama isso de esforço de escuta, listening force. Tem vários estudos já mostrando que quem tem uma perda auditiva, mesmo que seja só de um ouvido, tá? Porque tem gente que não ouve nada de um ouvido e ouve normal do outro. Então, na maioria dos ambientes, a pessoa se comporta normalmente, não tem muito prejuízo. Mas vai falar uma segunda língua, a pessoa já tem uma atenção maior, porque ela não pode perder nenhuma informação. Porque ela não é nativa, então não é fluente. Então, vai para um ambiente de trabalho, uma reunião, ela tem que estar ali participando 100%. Tá com o cliente, não pode deixar de perder informação. Então, no fim do dia, são pessoas que estão muito mais estressadas do que pessoas que ouvem com os 2 ouvidos, normalmente. São pessoas que multitarefa, quando vai fazer multitarefa, gastam muito mais energia. Então, tem estudos mostrando impacto até no sistema corporal mesmo, vascular, dilatação de pupila. Então, você vê que existe um esforço auditivo, que é muito prejudicial a longo prazo também, tá? Isso a gente então fala um pouquinho de adultos e de idosos, né? Que é a maioria, né? Então, a maioria, sim. A gente tem
graças a Deus, né, a população está envelhecendo, então os idosos estão vivendo mais, com uma expectativa de vida bem maior, mas a gente tem aí as questões que são da velhice, né? Você perde mais visão, perde audição. Então, muitos idosos acima de 80 anos, assim, 80% dos idosos acima de 80 anos têm perda de audição, em diversos 80%? graus. 80%? É, acima de 80 anos. Então, vou conferir essa informação, você corta isso, pode olhar aí, não. Mas eu acho que é isso mesmo, peraí. Aqui a gente fala que os nossos podcasts têm poucos cortes, entendeu? Que aqui a gente Mas eu acho que é isso mesmo, quer ver? Entre os 80 anos ou mais, até 80% dos idosos podem apresentar. Então, é isso. A partir de 80 anos, os estudos variam, mas até 80% dos idosos a partir de 80 anos podem ter perda de audição, em vários graus. Né? A gente tem aí que mais de 1,5 bilhão de pessoas têm alguma perda auditiva no mundo. Esses dados são da OMS, tá? E diz que até 2050 vai chegar em 2,5 bilhões de pessoas, né? Porque a coisa tá aumentando. A gente tem muito mais estímulo ruidoso, a gente tem outros hábitos e tem pessoas envelhecendo mais, né? Então, aproximadamente 1 em cada 3 pessoas com mais de 65 anos também tem perda de audição. 1 a cada 3? É muita gente. Muita gente. E o que acontece no idoso, né? A gente tem uma situação já de isolamento por várias questões, atividades do idoso, né? Ele, às vezes, não se encontra em alguns contextos como antes, e a falta da audição fatalmente vai trazer esse prejuízo. As pessoas vêm relatando, ele não conversa mais, fica no cantinho, todo mundo na mesa, a família se junta e ele lá quietinho, a gente pergunta, ele finge que entendeu, mas não era isso que a gente tinha perguntado, não quer sair mais. Porque aí você conversa com o idoso, não, tem que falar, e a pessoa não entende, eu tenho que falar, fala mais alto, aí a pessoa fica nervosa comigo, não, ninguém tem paciência. Então aí se isola. Se isola, deixa de frequentar ambientes, deixa de falar em certas situações e começa a ter uma questão emocional importante, que vem muito da terceira idade, né? Do se sentir incapaz, não produtivo, das doenças, da morte que vem chegando, perdendo os amigos. Então, a gente tem tantas questões da terceira idade. E a perda auditiva que é tão presente, ela acaba afastando esse idoso do convívio. E além dessa questão emocional, social, a gente tem uma questão cognitiva também. Então já é comprovado a relação entre Alzheimer e perda de audição. Então você tem muito mais chance de piora de problemas demenciais em idosos que têm perda de audição. Já tem... Já é comprovado. Já é comprovado. Então, não quer dizer que se você tem perda de audição, você vai ter Alzheimer. Não. Mas se você tem os casos que descobrem Alzheimer, a evolução é bruscamente maior, mais rápida do que em pacientes que têm a mesma perda de audição, mas estão usando o aparelhinho, estimulando o cérebro. Porque o Alzheimer nada mais é do que uma deteriorização ali das conexões neurais. E a falta de som, você elimina mais estímulo no cérebro. Então, a gente se preocupa não só com a questão prática do dia a dia do idoso, mas também com a saúde dele, fisiológica mesmo. Então, tem perda de audição, tem que fazer a reabilitação. A gente vai trabalhar para chegar no objetivo e vai prevenir problemas até em relação a questões demenciais. Tá? Memória, audição, são muito relacionadas. Então, se o idoso já está tendo prejuízo e a audição está prejudicada, a gente vai ter mais dificuldade. Então, já é comprovado que a gente tem que trabalhar com isso também. Tem, né? Sabrina, a minha esposa, ela pediu para fazer uma pergunta, né, para você, porque ela, normalmente, tudo que é barulho muito alto, ela incomoda ela, sabe?
E lá em casa não é a casa mais silenciosa, né? Porque eu sou mais agitado, meus filhos também. E aí é um falando, o outro falando, chega a hora que dá umas bugadas, assim, sabe? Sim. E aí eu vi uma reportagem no Fantástico também falando, né? De que pessoas, não sei se é a mesma coisa ou não, mas que chegam no extremo que a pessoa tem que ficar só dentro de uma sala, ela não consegue sair. Eu falei, nossa, gente, incrível, existe várias situações que a pessoa tem hipersensibilidade a sons, né? Então, às vezes tem uma audição normal, mas qualquer som se torna algo exacerbado para ela. Então, existem vários tipos de perfis. A gente tem os casos que a gente chama de misofonia, que são pessoas que sofrem com algum tipo de sons. Tem gente que realmente sofre. Sofre mesmo, sabe? De não poder ouvir alguém mastigar. Já ouviu falar disso? Minha esposa já falou que o jeito que eu mastigo incomoda ela um pouco. Barulho? Então, o barulho da mastigação. Barulho da mastigação. Ou som de ventilador, enfim. Tem vários fogos que é muito mais impactante, né? Por ser repentino e alto. Mas às vezes são sons baixinhos, não necessariamente sons fortes, né? Aí a gente precisa fazer uma avaliação mesmo para verificar o porquê essa hipersensibilidade, o porquê desse incômodo, né? Existe um perfil de pessoas que tem o que a gente chama de recrutamento auditivo, que é um incômodo com sons fortes, incômodo físico mesmo, né? E aí a gente percebe isso na audiometria, a gente consegue diagnosticar. Mas tem outros perfis que têm bastante relação com essa questão de adaptação comportamental mesmo, que às vezes o som é baixinho, mas a pessoa fica louca com aquele som, e tem casos mais graves que é isso, a pessoa se isola e não consegue mais participar de nada, usa aqueles fones, abafadores. Então, aí é uma questão da gente avaliar, sim, e tem tratamento, isso é o que é importante, tem tratamento para melhorar. A gente vê muitos autistas que têm hipersensibilidade a sons. Tem o fone, né? O abafador também. Né? Às vezes a hipersensibilidade a vários estímulos sensoriais, toque, luz, mas muitos têm a sons também, né? E aí tem a ver com essa questão comportamental do quanto, o que representa esse som para essa pessoa, o que ela sente, por que incomoda tanto. Entendi. Aí a gente vai fazer um trabalho também em equipe. Legal. Muitas vezes a gente aplica a terapia cognitivo-comportamental, né, com um psicólogo focado nessa parte de misofonia, hipersensibilidade, é uma área que tem bastante trabalho pra gente também. Legal, Sabrina. Viu, Cíntia? Então, por favor, depois você procura a Sabrina nos bastidores e vai lá fazer um teste lá com ela. E eu vi também que tem algumas pessoas que têm perda de auditivo, né? Perda no canal auditivo, na audição. E aí eu ouvi falar de uma, não sei se é um problema, uma doença, o que é Meniere. Síndrome de Meniere. Síndrome de Meniere. O que seria isso, Sabrina? A gente tem várias causas para ter perda de audição, tá? Genética, adquirido, como eu falei, por exemplo, pela presença de ruído intenso, né? Chama perda auditiva induzida pelo ruído, que é o que os jovens estão passando. E tem algumas questões que são fisiológicas mesmo. Então, a síndrome do Meniere, ela é uma alteração metabólica, que aí pode impactar na audição, porque o nosso ouvido tem muita relação com o nosso sistema metabólico também. A gente tem líquidos dentro da cóclea, endolinfa, perilinfa, tem também ligação com o nosso sistema vestibular. Você pode perguntar para ela se ela teve crise de tonturas. Sim. Então, são... Enxaqueca, ela comentou de enxaqueca. Então, o nosso vestíbulo, né, o nosso sistema do equilíbrio e auditivo, eles são próximos, eles têm ligações. E essas alterações metabólicas podem prejudicar a audição, sim. Tá? Aí, o tratamento é medicamentoso inicialmente, o otorrinolaringologista quem faz essa primeira abordagem. Caso não haja nenhum tipo de abordagem
clínica medicamentosa que vá regredir a perda auditiva, a gente recomenda o uso de aparelhos auditivos para poder auxiliar nesses momentos, principalmente se é uma perda moderada severa. Mesmo assim, em lugares muito barulhentos, a pessoa pode perder informação. Entendi. Então, às vezes pode ser unilateral, às vezes bilateral. Então, existe essa doença, sim. E tem bastante gente que tem Meniere. Imagino. Agora virou tipo um quiz, né? O quiz do Gentilcast. Bate e volta. Vamos lá, então. Temos mais uma aqui. Tem uma amiga minha, que eu não posso revelar o nome, né? Mas ela tem a mania de dormir com fone de ouvido. Ela não consegue dormir sem o fone de ouvido. Então, ela tem que ter, sei lá, um barulhinho de natureza ali e ela tal. tem zumbido? Boa pergunta. Olha, tem muitas pessoas que têm o hábito de usar música para relaxar. Mas música ambiente, né? O mais normal, né? Eu vou pôr meu celular aqui. Às vezes existem sons que são desenvolvidos para relaxamento. Então, imita chuva, ruído branco. Eu até usei muito com meu filho, né? Sim, ruído branco para ele dormir, que imita o barulho do útero, enfim. A gente tem sons da natureza. Então, existem até aplicativos para isso. E a gente trabalha muito com terapia sonora para quem tem zumbido, tá? Eu não sei se é o caso dela. Mas, às vezes, a pessoa desenvolve mesmo um hábito, uma dependência. Tem gente que só dorme de TV ligada. Sim. Porque não consegue se desligar, não consegue relaxar. E fica lá acordado, olhando pro teto, se estiver tudo em silêncio, pensando, e não consegue dormir rápido. Então, aí precisamos investigar se ela precisa do fone por conta de algum zumbido que ela tenha, ou se é mais para ela se desligar e conseguir pegar no sono, né? E aí investigar também a questão do sono, a qualidade do sono, como que é? Ela tem apneia, ela tem algum distúrbio do sono, existe uma ciência do sono, né? Existe um exame também, que a fonoaudiologia tem trabalhado na reabilitação da questão de apneia, chama polissonografia, que a pessoa passa uma noite num local. Sim. E ali vai ser diagnosticado o que está acontecendo para a pessoa, de repente, se você teve quantas apneias do sono. Apneia, né? e mostra um pouquinho da qualidade do sono também, quantos despertares, enfim. Então, tem gente que tem prazer, né? Eu gosto de ouvir música para dormir. Ok. O que a gente diz sobre hábitos e situações? Quando começa a se tornar algo que atrapalha a vida da pessoa, aí é passível de procurar alguma avaliação, né? Às vezes a pessoa fala, eu gosto às vezes de ouvir música e tal, mas não é nada, se eu estiver viajando no hotel de férias, eu esqueci meu fone, tudo bem, é que eu gosto mesmo, aí tudo bem, mas na nossa vida, quando se torna algo que nos deixa escravos daquilo, que vira um problema, ao invés de ajudar, aí a gente começa vamos avaliar por que está acontecendo isso, né? Então, não só nesse caso, mas qualquer outra situação, verificar quando aquilo começa a dominar e deixar... Eu não consigo fazer nada sem isso, né? Não consigo dormir uma noite. Fui viajar e não estou com meu fone, eu tenho que voltar para casa, né? Então, aí a gente precisa entender por que a necessidade, né? Então... E você já comentou do ruído branco, né? Mas existe um volume correto, Sabrina? Porque às vezes tem pai que deixa baixo e dá certo. Tem pai que deixa muito alto. Nunca muito alto, para ninguém. Nunca muito alto. Para ninguém. Entendi. O ouvido do bebê também é sensível, né? Então, assim, existem aplicativos agora no celular que você consegue medir decibel. Então, o ouvido do bebê acabou de... A não ser que ele tenha alguma perda de audição, né? Sim. Se tiver uma audição normal, ele vai ouvir tons a partir, né, de 5, 10 decibel já é bem baixinho, 20, 30 decibel é um som confortável e leve, tá? Nunca acima de 60 decibel, porque aí a gente já se aproxima muito. E hoje a pessoa 80. Consegue baixar um aplicativo e na hora que o outro tiver... Ele não é 100% confiável, mas ele tem aquela média, né? E nada que seja aquela coisa que você entre no quarto e
né? E aí é interessante você falar isso, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas tá baixinho. Aí o outro fala, não, tá muito alto. Uhum. E aí, o que tá certo? Entendi. Às vezes a pessoa já tá com uma perda de audição e acha que tá baixinho. Vai lá e aumenta a televisão. Todo mundo, nossa, abaixa essa televisão. Não, mas tá bom, não tá alto. Aí pode ver que vai ter alguma dificuldade, porque a pessoa já não percebe mais, né? Tudo bem, Cíntia, tá eu sei que você tá assistindo agora, você vai me encaminhar eu acho que você esse tem que fazer trecho. audiometria. Eu vou fazer também. Você vai me encaminhar esse trecho. Olha, Wellington, parece que foi algo de Deus pra você. Tudo bem que eu vou também fazer. Tudo tem dois lados, né? Às vezes a pessoa tem um hábito e gosta daquilo. Não que ela não ouça. Se baixar um pouco. Tá ouvindo? Tô. Sim. Ah, mas eu não gosto. Eu gosto mais alto. Aí é uma questão de a gente habituar. Legal. Agora é diferente da pessoa pôr um volume normal e falar, não, mas eu não consigo entender. Ah, tá. Não é o meu caso. Não tô, mas mesmo não assim eu vou passar entender. lá, tá sabendo? Ou às vezes assim, não é confortável, eu tenho que ficar me esforçando. Aí Entendi. a gente tem que ver. E às vezes é um hábito que a gente criou. Eu gosto de som alto. E aí vira aquela situação. Se não tiver daquele jeito, eu não prazer, gosto. não é legal. Então a gente tem que criar novos hábitos. Porque tem gente que vira e fala assim pra mim, não, mas o que eu amo é ouvir música alta. Não vou deixar de fazer isso. Que é o que eu gosto. Ok, aí sua conta tem risco, né? A gente já tem aí predito o que pode acontecer. Porque essa questão da audição não é algo que você tá ouvindo música agora, você vai de 100% da audição, você vai conseguir perceber, ter essa percepção que você perdeu 20%, né? É um pouquinho de cada vez. Geralmente é assim. Existem alguns casos que é importante a gente falar, até para fechar, perda súbita. Já ouviu falar disso? Muito importante. Eu sempre quis falar sobre isso. Legal, então você tem a oportunidade agora. Perda súbita. A pessoa pode acordar sem ouvir de um dos ouvidos, sem motivo. Sem motivo, Sabrina? Sem motivo. A pessoa acordou totalmente surdo. Geralmente é unilateral, né? E o que a gente tem? Não se sabe exatamente a causa de cada paciente, porque a maioria acaba demorando para ir procurar ajuda, e mesmo quando vai, não aparece no exame uma causa. Aí geralmente pode ser uma questão viral, algum vírus que acometeu a função do nervo auditivo, do ouvido. Como, por exemplo, uma meningite? Meningite geralmente dá bilateral, porque vai das meninges, né? Mas às vezes uma gripe, um herpes zoster que dá, né? Às vezes pode dar no nervo auditivo, Covid, que foi uma coisa nova. Isso porque eu falo isso porque eu trabalho num hospital, né? Peguei algumas pessoas que falaram que depois diminuiu um pouco a audição. A gente tem esse perfil que diminui um pouco, mas tem perfil que ficou sem. Ficou sem também? De um dia para noite acordou surdo. E aí, o que a gente sabe? Se a célula do ouvido, ela morrer, perder oxigenação, que é o sangue passando, ela não é recuperada mais. Então, quando uma pessoa tiver perda súbita, ela precisa ir de imediato no pronto-socorro, que o especialista vai fazer um protocolo de medicações para tentar recuperar essa audição, tá? Que é corticoide, aplicação via oral, uma bomba de corticoide para dar uma mexida ali no sistema e em muitos casos a gente consegue alguma coisa, não é sempre. Mas não adianta vir depois de 3 meses, 6 meses. Que aí já passou o tempo. Passou o tempo. E a gente vê bastante acontecer da pessoa falar, não, mas eu achei que fosse melhorar, tal. Perda súbita, tem que ter cuidado súbito, tem que ter imediato. Tá, não pode demorar. Não pode demorar. E um outro caso que eu também ia falar... eu ia falar de até anotei aqui, você poderia compartilhar alguma experiência inspiradora? Sim. De algum paciente? Eu ia falar de trauma acústico, então, que é uma perda... O trauma acústico primeiro, que tem a ver com a perda súbita. Legal. Você perguntou se a pessoa perde a audição aos poucos, não foi? Sim. Eu digo, a maioria perde aos poucos, progressivamente, né? Algumas doenças.
E aí é difícil da pessoa perceber. Ela vai perceber pelo que os outros vão relatando, ou ambientes que ela ouvia coisas, ela deixa de ouvir, daí ela começa a sentir que tá diferente, mas vai levando um tempo. Agora, existe a perda súbita e existe trauma acústico. O que é trauma acústico? É um momento que as células, são lesadas imediatamente. Como que isso pode acontecer? Vários casos, tá no show de rock, e a caixa, aquela aumentada, a pessoa tá do lado da caixa de som, sente ali alguma pressão, alguma coisa. Uma dor, né? E às vezes, o zumbidinho que fica, sabe? Depois do show, não volta a audição. Geralmente no lateral pior. Não volta mais? Dependendo do trauma, não. Dependendo do trauma, não. Então, policiais, às vezes aparece, eu tava no trabalho, tiro perto do meu ouvido, um barulho muito alto, aí também, queda da audição, bomba de fogos de artifício, enfim, tem várias histórias, assim, que não é uma coisa física, tá? Não é que sangrou, nada disso, é o som mesmo, a pressão sonora fez com que as células fossem lesadas, e aí também não tem recuperação. Aí tem que fazer a reabilitação, né, com aparelhinhos, tudo, mas não tem uma recuperação em muitos casos. Então, são esses casos, alguns que a gente vê. Perda súbita e trauma acústica. São casos que não são progressivos, por exemplo. Não ouvi falar também, não. Aí você me perguntou um caso, né, pra gente finalizar. Um caso aí pra você. Eu tenho um caso para contar de uma paciente. Ela tem por volta de 40 anos e ela teve uma perda de audição progressiva, tá? Não sabe a causa. Ela nasceu ouvindo e aí foi perdendo. Usava aparelho auditivo a vida toda, mas chegou no momento que ela simplesmente perdeu tudo. E ela, usando o aparelho auditivo, não conseguia mais conversar com as pessoas, tinha que ficar olhando, e mesmo assim dependia do esposo para tudo. Então, nas consultas a gente falava com ela, ela olhava pro esposo interpretar tudo, e aí você via que ela tinha um semblante assim, cansado, não queria sair mais, não queria fazer nada, e ela trabalhava, ela é dona de uma padaria, ela não conseguia mais trabalhar, atender cliente, porque os clientes não conseguiam, ela não conseguia entender o que os clientes pediam, uma série de problemas. E ela estava super desanimada e a gente indicou o implante coclear para ela. Ela ficou com bastante medo, por ser uma cirurgia, que é simples, mas é uma cirurgia, né? A gente explicou para ela que o som ia ser totalmente diferente do que ela escutava antes, não é natural, né? Ainda não é o ouvido humano que Deus fez. Mas que ela ia ter a oportunidade de voltar a ouvir, né? E se tudo desse certo, se a cirurgia desse certo, se ela conseguisse fazer o tratamento corretamente, ela teria a possibilidade, sim, de conversar novamente, ouvir conversas, quem sabe telefone, enfim. A gente deu um bom prognóstico para ela, porque ela usou o aparelho a vida toda, então o cérebro dela estava estimulado, né? Aí ela aceitou, fez a cirurgia, ela ativou o implante depois de um mês, né? A gente vai na cirurgia para fazer testes para ver se o implante está funcionando, estimulando o nervo dela e estava funcionando. Que a gente faz um exame chamado Bera para ver se o nervo dá uma onda de resposta. E o dela não tinha nada. Nada, zero. Zero. Na hora que pôs o implante, fez a estimulação, apareceu a primeira onda do nervo auditivo. Então a gente vê isso já na hora da cirurgia, a pessoa ainda sedada. Passou um mês, a gente ligou, ela ficou assim impressionada, um pouco surpresa, achou o som muito estranho, não entendia ninguém. Expliquei, é normal, demora uns 3 a 6 meses para começar. Mas quando foi uns 4 meses, ela me ligou. Se ela me ligou, é porque ela tá falando no telefone, né? Que é muito difícil, porque você não tá vendo a pessoa. E o som é filtrado digital. E aí ela depois passou em consulta e falou, nossa, Sabrina, eu tô fazendo aula de piano, era o meu sonho da minha vida. Eu nunca imaginei que eu ia tocar piano. Eu vou me apresentar. Bacana, hein? Eu tô fazendo aula. Aí eu falei, nossa, que legal. Ela, você já foi numa orquestra, numa apresentação? Você precisa ir. Ela começou a falar. E ela, assim, veio sozinha na consulta, tá desenvolvendo projetos no trabalho dela,
super feliz, assim. Aí eu fiquei pensando, gente, que mudança de vida, assim. Sim. Você vê no semblante dela que ela tá leve e agora ela quer fazer o segundo implante pro segundo ouvido para ela ter os dois, para ela localizar, né? Ter algumas habilidades que a gente só faz com 2 ouvidos, né? Então é um caso inspirador pra gente, legal. Que no começo ela tava bem desmotivada, com medo. E o que ela poderia ter perdido, restaurou, né? A pessoa, a família, o casamento. Tudo. E ela, como pessoa, ter hobbies, voltar a fazer coisas prazerosas, ouvir. Enfim, ela é um caso que inspira a gente e a gente percebe que vale a pena continuar trabalhando, ajudando as pessoas assim também. Que legal, Sabrina. E agora, antes do recado final, eu sei que na área da medicina, né, as pessoas entendem muito sobre a ciência, né, Sabrina? Você pode ver que tem muitos profissionais que não falam de Deus, não falam, né? Mas quando você começa a falar com tanta riqueza de detalhes, não tem como não conseguir enxergar, né, Sabrina? Porque eu tô ouvindo as suas informações agora, mas você que já pesquisou, que já foi a fundo, que já fez experiência, essa célula não volta mais, é diferente da pele que volta, que restaura. Qual que é a sua visão em cima disso, Sabrina? A gente vê que o ser humano, ele é muito limitado. A gente, como ser humano, é limitado, né? Então, a gente consegue conhecer um pouquinho e a gente já fica cheio, né? Se engrandece. Mas mesmo a medicina, com todos esses anos de estudo, desenvolvimento, você vê voltando atrás em conceitos. Eu vou em congresso todo ano, eu tento me atualizar. E eu vejo, assim, conceitos que há 5 anos eram ditos, hoje, não, gente, não façam isso. Então, o ser humano vai, volta, vem, tentando encontrar uma forma de resolver uma doença, de uma cura, né? Mas você estudar a fisiologia de um ouvido saudável e perceber como cada célula... Existe um conceito chamado tonotopia, que para mim é encantador. Chama tonotopia. Tonotopia. A cóclea, ela é um caracolzinho. Ela é um duto, ela é bem pequenininho, assim, milímetros. E ela é um caracolzinho. Esse caracol, cada parte dele representa faixa de frequência de som. Você gosta de música? Sim. Você toca algum instrumento? Eu já toquei alguma coisa. Então, se eu falar grave e agudo, tranquilo. Sim. A parte de baixo da cóclea são células que só trabalham com sons agudos. A parte mediana, sons médios, e a parte apical, sons graves. Linkado com a cóclea estão os gânglios do nervo auditivo. Só que o nervo auditivo ele tem milhares de fibras. Mas as fibras que estão ligadas à parte mais base da cóclea, elas vão encaminhar para o tronco encefálico e para o cérebro sons agudos, assim como chegou lá, e essas células que trabalharam. Chega no cérebro, na parte primária do córtex auditivo, que é o temporal, existem neurônios que só trabalham com som agudo. Nossa. Tonotopia até o córtex. Então você vê esse caminho acontecendo. Isso demora uns 300 milissegundos. Se você pegar 1 segundo e dividir em 1000 partes, você pega 300. Esse é o tempo que demora para a gente escutar uma informação. Tudo ali trabalhando. E aí tem cruzamento de via. O que a gente ouve nesse ouvido vai para o córtex contralateral. 75% das informações, das fibras. E vice-versa, são cruzadas. Por isso a gente localiza de onde vem o som. Porque a gente percebe que é um pouquinho mais rápido e mais alto, mas é mínimo. E a gente, de olho fechado, sabe para onde está o som. Então, assim, só falando de audiologia, de fisiologia do ouvido, incrível. Como é perfeito. Perfeito. O implante coclear é incrível? Incrível, mas... muito longe disso, muito longe. Mas é o que a gente tem hoje. Sim. E eu acho que Deus dá sabedoria, né? Para que
nós e os médicos e engenheiros e estudiosos de tecnologia desenvolvam cada vez mais, mas a gente vai descobrindo cada vez mais doenças, cada vez mais que a gente não sabe. Verdade. Coisas que a gente achava que era correto, não é bem assim, é melhor outra coisa, enfim. Então, e existe a fé. Sim. Porque muitas vezes a gente olha para o livro, tá escrito, olha, pacientes com perfil assim vai ter resultado assim. E a gente fala para o paciente que a gente sabe. Tá. E às vezes o resultado é totalmente diferente. Então, o conteúdo, né, o ser humano não é uma máquina exata que a gente pode determinar exatamente o que vai acontecer. Então, isso foge das nossas limitações. Então, existe o conceito fé e o conceito milagre, que é eu acredito em Deus e sei, eu também. Para mim, Deus é que rege tudo, a gente só tenta seguir aí alguma coisinha, mas acho que numa visão ampla a gente consegue ver um pixel, né, de uma foto em HD, a gente consegue um pixel e a gente tenta alguma coisa ali. Mas eu tenho muitas perguntas para fazer quando Jesus voltar no céu. Quero estudar muito a anatomia do cérebro e perguntas que eu quero entender por que isso acontece. Então a gente vai ter muito tempo para isso. Com certeza, Sabrina, bacana. Agora, encaminhando para a reta final, Sabrina, eu queria que você desse um recado, né? Você deu vários recados, né? Falou umas informações muito importantes para quem está nos ouvindo e nos assistindo, que possa parar para refletir e falar, peraí, será que eu preciso fazer isso agora? Será que meu filho? Será que meus pais? Né? A gente poder... E talvez se você também pegar um pai ou uma mãe, né? A gente sabe que são várias fases do adolescente, encaminhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que a pessoa que não tem a noção, igual eu não tinha toda essa dimensão, né? Do quão importante é e os benefícios e os malefícios, mas que você possa encaminhar para a pessoa, para ela escutar uma outra pessoa, porque eu falo que em casa, por mais que a gente fala, é meu pai, é minha mãe, né? É o marido, é a esposa, mas você ouvindo uma pessoa que estudou para isso, que pratica isso no dia a dia, é muito mais fácil, né, Sabrina? Sim. Agora, se você pudesse dar um recado final, sim. Qual o recado? Você pode até olhar para aquela câmera ali, Sabrina. Primeiro eu gostaria de dizer que, para quem recebeu um diagnóstico, que nem tudo está perdido. A gente vive uma fase da tecnologia, do acesso no Brasil, mesmo no SUS, a gente tem uma política de saúde auditiva que é exemplar no SUS em relação a outros países, tá? Que legal. Por mais que seja difícil, enfim, filas, mas a gente tem ainda, estamos muito à frente de outros países. Então, se você recebeu o diagnóstico de alguma doença, de alguma situação definitiva, não é o fim. A gente tem profissionais que estão estudando muito, trabalhando muito para ajudar você, o seu familiar, o seu filho, a ter a melhor qualidade de vida, né? Então, independente da área. E falando da parte auditiva, que a prevenção e o acompanhamento, ela é o melhor negócio, é o mais barato, é o menos trabalhoso. Então, a qualquer sinal que você tiver de suspeita, dificuldade em ouvir, por mais que pareça bobo, só mínimo, vale a pena investigar e pesquisar quais são os impactos disso, escutar o que o profissional tem a dizer e experimentar opções de reabilitação, né? E eu acho que tendo esse acesso, essa informação, os benefícios que você ou seu familiar vai ter são enormes, são incontáveis e é progressivo. Quanto mais a pessoa volta a ter a audição mais parecida com a audição plena, mais ela vai ter benefício e vai ter uma qualidade de vida melhor. Então é isso. Muito bom recado, Sabrina. Sabrina, para quem quer seu contato, quer te seguir nas mídias sociais, me fala aí pra gente colocar ali depois no finalzinho, a edição ali, a gente vai colocar o seu Instagram. Meu Instagram é @fonoSabrinaFigueiredo. Ok. Telefone pode falar 11 97987 4037.
Pode repetir, por favor? 11 97987 4037. Tem um site também, www.sabrinafigueiredo.com.br, que eu explico muitas coisas do que a gente falou aqui no podcast. Tem lá perguntas frequentes, tem bastante informação. E eu atualmente tenho um consultório na Avenida Paulista, em frente ao MASP, quem tiver interesse. 1471 é o número, no conjunto 1511. E a gente pode conversar, enfim, tem as redes sociais, eu costumo colocar bastante conteúdo de informação, se vocês quiserem dar uma olhada, tem uns destaques também. E é isso, vamos aí continuar trabalhando e estudando. Com certeza, Sabrina. Tá bom? Quer falar mais alguma coisa, Sabrina? Só agradecer, né? Foi a minha primeira experiência num podcast. Vai ficar gravado. Foi a primeira. E foi muito bom, eu gostei muito, agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço. E fico à disposição aí para você, sua família, todo mundo aqui da Sabrina. Clínica e do GentilCast, que Legal. Eu acho que é um propósito muito importante que vocês tenham, então continuem, não desistam. Amém. E espero um dia voltar aqui para falar de outra coisa, quem sabe. Quem sabe um dia você pode trazer um paciente seu aqui também, Com certeza. Para falar da experiência dele. Olha, eu já tenho a pessoa e já tenho até o tema. Então você já pode até passar para ela meu contato, ver se ela quer. Com certeza, é legal. Eu sempre gosto de fazer essa transição, né? Ver o profissional e ver a pessoa que realmente passou por toda essa situação. Ó, dia 3 de março é comemorado o Dia Mundial da Audição. 3 de março? Então a gente pode programar alguma coisinha com um paciente. Que bom. Eu já tenho a pessoa para te indicar. Já. Que ótimo. Sabrina, antes disso, vou entregar a sua... Que não tá aqui, né? Eu acho que eu deixei dentro da... Você viu, Sabrina? Aqui, ó, o Júnior, ele, na verdade, ele passa apuros comigo, entendeu? Vai lá. Mas deu tudo certo, né, Júnior? Legal. Ó, nossa lembrança aqui para você, da GentilCast, né? Aqui, ó, transformando vidas através do conhecimento. Muito bom. Que você possa usar, né? De manhã, tomando um chá, um café com leite, e você lembrar de ser gentil com você mesmo. Pode deixar. Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigada aí Sabrina. por toda a estrutura, pelo apoio. Estamos juntos. Até a próxima. Até o próximo episódio.